Fala pessoal, então vamos resolver o exercício de número 2, tá? De cálculo de flexão. Então, esse exercício aqui trata-se de uma viga, no qual eu pergunto, primeiro, qual é o momento resistente que esse perfil aqui de fato possui, né? Ou seja, qual é o momento resistente que esse perfil incorporado nessa viga aqui teria de momento resistente, dado os parâmetros do perfil, os dados do aço e etc. E se pergunta qual a carga máxima que nós deveríamos ou poderíamos aplicar nessa viga propriamente dito. Tá? Então é o exercício número 2 que vocês têm na apostila aí propriamente dito. Tá, galera? Então vamos resolver esse exercício. A primeira coisa então que a gente deve avaliar é a flambagem local da alma desse perfil, tá? Então a primeira coisa que a gente deve avaliar é a instabilidade local da alma. Então inicialmente eu preciso definir qual é a altura H da alma propriamente dito, tá? Desse perfil. Essa altura H, vamos fazer aqui, então vai ser 153 menos 2 vezes 7,1 milímetros. Então a altura H da norma da alma vai ser 153, 2 vezes 7,1 vezes menos, então 138,8 milímetros é a altura da alma propriamente dito. Então a esbeltez da alma vai ser a altura da alma sobre a espessura da alma, a altura da alma 138,8 milímetros dividido pela espessura da alma, que é 5,8 milímetros. Então 5,8 milímetros, então 138,8, 5,8 divide, vai ser 23,93 a esbeltez da alma, tá? Bom, o lambda P, como é que ele vai ficar? Lambda P vai ser igual a 3,76 raiz do E, 20.000, o modo de elasticidade, dividido pelo FY, 34,5. Raiz disso daqui. Vamos ver quanto é que fica? Então, 20.000, 1, 2, 3. 34,5 divide, 0,5 eleva, 3,76 vezes. Isso daqui dá igual a 90,53. Então, como o meu lambda ele já deu abaixo de 90, né? Então, como o meu lambda ele já deu abaixo de lambda P, eu estou trabalhando com uma seção compacta, de tal feito em que não seria ou não é necessário eu ir lá e calcular o lambda R, porque eu sei que vai dar um valor maior do que 90,53. Vamos só confirmar aqui. 20.000, 34,5 divide, 0,5 eleva, 3,76 vezes, é isso aí, 90,53. De tal feito que o meu momento resistente de cálculo vai ser tomado igual como o momento de plastificação total da seção dividido por um coeficiente de segurança. O momento de plastificação total na seção é o valor de Z, eu vou usar o ZX, então 139,40 centímetros cúbicos, vezes o FY, tensão de escoamento, 34,50 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,10. Então isso daqui vai dar 139,4 vezes 34,5 vezes 1,1 divide, deu igual a 43,72,1 aproximadamente kN centímetro ou 43,72 kN metro. Então esse é o momento resistente da minha seção, levando em consideração a flambagem local da alma. No caso da flambagem local da mesa, como que vai ficar essa questão? Eu tenho que calcular a esbeltez da mesa. A esbeltez da mesa é
B sobre T, só que a gente tem que tomar precaução que o B que eu vou levar em consideração aqui é metade do 102, né? Então, B vai ser 102 sobre 2, dividido pela espessura da mesa, que vale 7,10. Então, 51, 7,1 divide 7,18. 6 isbelteias da mesa. Vamos comparar com o lambda P. Então, o lambda P vai ser 0,38 vezes raiz de 20.000 dividido por 34,5. Raiz de E sobre FY. Então, quanto é que fica? 20.000. 34,5 divide. 0,5 eleva. 0,38 vezes 9,14. Então, o que acontece? A exemplo do caso anterior, como lambda menor do que o lambda P, então estou trabalhando com uma seção compacta. Geralmente, com perfil tabelado, vai ser isso aí, tá, galera? Vai ser, no caso da análise local, vai ser sempre recair em seção compacta. Então, meu momento resistente de cálculo vai ser igual ao que eu fiz anteriormente, igual ao cálculo anterior. Vai ser, então, 43,10. 43,72. 43,72 kNm, tá? Então, analisando localmente a minha seção, é isso que está acontecendo. Vamos agora calcular a flambagem lateral com torção, o FLT. Então, como é que fica o FLT? Primeiro tem que calcular o parâmetro de esbeltez global. O parâmetro de esbeltez global é LY sobre o raio de giração Y. O RY, o comprimento lateral destravado. Nesse caso, eu tenho 20 metros de vão destravado. Olha só, não tem travamento lateral nenhum. Então, o meu valor do LY vai ser 20 metros ou 2.000 centímetros, dividido pelo RY, que é um dado do exercício, o RY 2,32, raiz de giração Y, também conhecido como raiz quadrada da inércia pela área. Então, 20.000 dividido por 2,32 divide, então estamos falando, aqui, 2.000, 2,32 divide, estamos falando de 862,06 esbelteias. É uma esbeltez e tanto, hein? Vamos calcular com lambda P? Acredito que vai passar batido pelo lambda P, mas tudo bem. 1,76, 20.000 dividido pelo FY, que é 34,5. Então, quanto é que fica? 20.000. 34,5 divide 0,5 raiz, 1,76 vezes 42,37. Passou batido por essas esbelteias aí, hein? Vamos calcular o lambda R, como é que fica? O lambda R é um cálculozinho bem interessante, tá? Então, o lambda R vai ser igual a 1,38 vezes raiz da inércia em Y. A inércia em Y, no enunciado, está dito que é, deixa eu arrumar a câmera aqui, no exercício está dito que a inércia em Y é 126, então vamos arrumar aqui, então 1,38 raiz de inércia em Y 126 vezes a inércia torsional IT 4,34, está dito no enunciado do exercício também. 4,34 é um dado, um parâmetro geométrico, dividido pelo RY, raio de giração Y, 2,32, vezes a inércia torsional, IT, 4,34, vezes o beta1. Beta1 é um parâmetro de ajuste normativo, e ele tem um cálculozinho específico, que é FY, tensão de escoamento, então 34,5, menos o sigma R
Sigma R ele é aproximadamente 0,3 do FY, 30% do FY. Então, menos 0,30 vezes 34,5 vezes o valor do W. Qual é o W que eu vou usar aqui? Eu vou usar o WX porque a peça está fletindo em torno do eixo X. Então, meu WX aqui é 122,8. WX é o módulo de resistência elástico da seção, dividido por o módulo de elasticidade, que é 20.000, vezes o valor de IT da inércia torsional, 4,34, tá? Então, como que fica o valor do beta 1? Então, 122,8, 34,5, 34,5 vezes menos vezes 20.000, 4,34 vezes divide. Então, o beta 1 dá 0,0341. Então, 0,0341. Sigma R, então continuamos. Beta 1 foi calculado, vezes raiz de 1 mais raiz de 1 mais 27 vezes o valor do CW. CW é um outro cara que não foi dado, né? CW a gente tem que calcular, tem uma formulazinha ali do CW, coeficiente de empenamento. CW é a inércia em Y, 126 vezes o valor do D. O D é a altura total do perfil, então 153 milímetros, ou como o 126, que é a inércia em Y, está em centímetros na quarta, eu vou ter que colocar o D em centímetros também. Então, 15,30 centímetros, menos TF, a espessura da mesa, que vale 0,58 centímetros. Isso daqui é o quadrado, dividido por 4. Então, nosso amigo CW, coeficiente de empenamento da peça, vale 15,3, 0,58 menos, elevo ao quadrado, 126 vezes, dividido por 4. Isso daqui dá 6.825,36 centímetros na sexta. Então, voltando, 27 vezes 68, 25,36 centímetros na sexta, vezes o beta 1 ao quadrado, 0,0341 ao quadrado, dividido pela inércia em Y. A inércia em Y vale 126. Então, quanto é que fica essa brincadeira aqui? Vamos fazer. Eu costumo fazer de trás para frente, tá? É um critério meu aí, vamos assim dizer. Então, 0,0341 ao quadrado, 6825,36 vezes 27 vezes 126 divide 1 mais 0,5 eleva 1 mais 0,5 eleva 1,38, 126, 4,34 vezes 0,5 eleva vezes 2,32, 4,34 vezes 0,0341 vezes divide, multiplica. Deu 152,81. Tinha que dar maior do que o lambda P, deu, então tá coerente, tá? Agora, o que me chama a atenção é que a minha esbelteza ela é maior do que a lambda R. Então, eu estou trabalhando com uma seção esbelta, galera. Seção esbelta. Isso significa que o meu momento resistente de cálculo vai ser igual a CB π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade longitudinal, que é o E, vezes inércia em Y, LY ao quadrado, vezes raiz de um monte de equação.
O CB, galera, que aparece na equação ali, quando a gente for calcular uma seção esbelta, ele é um coeficiente de ajuste do momento fletor, tá? Esse CB, conservadoramente, tá? Ele pode ser tomado como sendo igual a 1 pela norma. Mas o que significa de fato esse CB? Esse CB, ele leva em consideração a distribuição não uniforme de momentos fletores ao longo da seção. O fato é que o momento fletor em uma viga biapoiada ele se distribui dessa forma, tá? Então o que acontece? Quando a gente está dimensionando uma peça para um momento fletor, no caso eu dimensionaria que seja esse momento que atua aqui, esse momento máximo ele ocorre em um ponto da peça, muito pontual. De tal feito é que, vamos assim dizer, quando eu quiser levar em consideração que esse momento ocorre de forma muito pontual e não é representativo de todo o comprimento da peça, eu posso vir a calcular o CB. O CB no rodilho dos tambores ele vai corrigir o meu momento fletor resistente. É isso que essa equação, é por isso que ele entra na equação da seção esbelta. Conservadoramente, a norma permite que se adote 1, tá? Como nós não vamos entrar no mérito desse CB, mais para frente na disciplina a gente entra no mérito desse CB, provavelmente dito, por enquanto a gente está usando o valor normativo que é 1, tá? Então isso daqui é de forma conservadora. De forma conservadora a gente pode usar CB igual a 1. Então vamos trabalhar CB igual a 1, vai ser 1 vezes π quadrado vezes 20.000, que é o módulo de elasticidade, vezes a inércia em y, que é 126, dividido pelo LY, comprimento lateral destravado ao quadrado, então 2.000 ao quadrado, vezes o valor do CW, coeficiente de empenamento, cadê ele? Está aqui, 6825,36, dividido pela inércia em y, que é 126, vezes 1 mais it, que vai faltar espaço, 1 mais 0,039 vezes a inércia torsional, 4,34, vezes o LY ao quadrado, 2.000 ao quadrado, dividido pelo CW, que é 6825,36. Tá aqui o bicho. E aqui a gente vai fechar a raiz. Então, provavelmente esse momento resistente aqui ele vai ser bem pequeno, tá, galera? Porque eu estou trabalhando com uma seção esbelta. Por óbvio, em circunstância nenhuma, ele seria um momento resistente, eu obteria maior do que uma seção compacta. A seção compacta é um aproveitamento total da peça. Ou seja, eu não tenho estabilidade nenhuma que me roube resistência da peça. Agora, como eu estou trabalhando na flambagem lateral com torção, como sendo uma seção esbelta, é óbvio que eu vou obter um momento resistente menor do que eu obtive na flambagem local da alma e na flambagem local da mesa. Então vamos fazer quanto é que vai dar essa brincadeira aí? Vamos embora. Então eu costumo, que nem eu falei, fazer de trás para frente. 20.000 ou 2.000 ao quadrado, 4,34 vezes 6825,36 divide 0,039, multiplicamos isso daqui, 1 mais, somamos, agora 6825,36 dividido por 126, divide e multiplica, dá 5.000 uma coisa, 0,5 eleva, 73 alguma coisa, então 3,14 ao quadrado, 20.000, que é o módulo de elasticidade, 20.000 vezes 126 vezes 2.000 ao quadrado, divide e multiplica. Então aqui deu 457,61 kNm, também conhecido como 4,57 kNm. Galera, eu tenho, para que não ocorra flambagem lateral da alma, 43 e da mesa 43, e no caso da flambagem lateral com torção, tem um momentinho de 4,57 kNm. Galera, isso é muito pouco.
Na realidade, isso era de se esperar, porque percebam que eu estou falando com uma viga de 15 centímetros de altura, disposta num vão de praticamente 20 metros. Qual é a chance disso dar certo? Nenhuma, tá? Simplesmente pelo fato de eu estar inserindo um perfil de 15 centímetros de altura numa viga de 20 metros, a um vão de 20 metros, eu já identifico que, óbvio, o meu problema não vai ser local, porque o local ele depende da seção transversal da peça, o meu problema vai ser global. O meu problema é global por quê? Porque eu não tenho travamento lateral algum nessa viga. Então, como que eu resolveria esse problema? Travando lateralmente essa viga, que não é o caso, porque não tem travamento nenhum. Então, respondendo a primeira parte do exercício, qual é o momento resistente dessa peça? 4,57 kNm. Isso é muito ou isso é pouco? Não sei, a gente começa a pensar melhor se a gente falar em carga, né? Então, vamos lá no cabeçalho, a gente sabe que o momento é carga vezes vão ao quadrado sobre 8. Se eu substituir aqui esse momento pelo momento resistente, eu tenho vão, eu acho a carga máxima que eu poderia aplicar nessa viga. Então, eu vou pegar 4, vou substituir o meu momento M aqui pelo momento resistente que eu encontrei aqui, que é 4,57, que é o momento que eu encontrei na flambagem lateral com torção. Então, o meu momento resistente ali vai 4,57 vezes 8, passo multiplicando, dividido pelo vão ao quadrado, ou 20 ao quadrado, quanto que dá o valor da carga Q máxima que eu posso aplicar nessa viga. Então, vai 4,57, 8 vezes 20 ao quadrado, divide. Eu estou falando em 0,0914 kNm de carga que está sendo aplicada. Isso é muito pouco, tá? Praticamente, se não me falha a memória, uns 9 kg, alguma coisa assim. Então, essa viga, quando a gente instalar ela no local, ou apoiar ela nos pilares, ela automaticamente, só com o peso próprio dela, ela já sofreria uma flambagem lateral com torção. Olha que coisa inusitada, é eu instalar essa peça no local e automaticamente ela já sofre flambagem lateral com torção. Nesse exercício aqui, para resolver o nosso problema, o que nós deveríamos fazer, tá? Esse exercício aqui, para melhorar essa condição da viga, eu deveria propor travamentos laterais nessa viga, mas eu sei que o meu momento resistente dessa viga não vai superar 43,72, que é o momento de plastificação total da seção, que é o que eu obtive quando eu calculei as análises locais. Então, assim, por mais que eu coloque travamento, que eu encha de travamento essa viga, eu não vou poder passar de 43,72 kNm, que é o meu momento resistente que eu calculei de instabilidade local, de flambagem local da alma e flambagem local da mesa, porque é o momento de plastificação total da seção. É um momento teórico, isso aqui não dá para passar. Então, o que acontece? Óbvio, eu posso ir colocando travamento lateral, eu vou ir colocando travamento lateral, até que, obviamente, eu me aproxime do momento resistente de 43,72. Porque eu não posso, em nenhum momento, admitir no meu cálculo uma peça, ou para essa peça, independente do travamento lateral que eu colocar, um momento resistente superior a isso. Porque isso aqui é o teórico, é o máximo que a seção suporta. A viga, globalmente falando, e quando eu falo globalmente, estou falando uma análise de flambagem lateral com torção, ela não vai me apresentar um momento resistente superior a isso. Se vocês forem ver, caso essa flambagem lateral com torção recaísse em seção compacta, que seria o caso desse cara aqui, da minha SBLT, ser menor do que 42, o meu momento resistente ia cair aqui, ó, igual a esses outros que eu calculei, que é o momento de plastificação total da seção. Então, eu mais ou menos consigo saber qual é a carga máxima teórica que essa viga suporta, né? Ou seja, eu vou levar em consideração esse momento resistente aqui. No caso da análise global, eu vou tentar me aproximar desse cara aqui. Como? Eu vou encher de travamento lateral dessa viga. Quanto mais travamento lateral eu colocar, maior é a chance de eu chegar nesse valor de 43,72 aqui. Então, assim, o grande segredo da estrutura metálica é a gente travar, promover travamento lateral. E esses travamentos laterais que eu colocaria nessa viga, como é que seriam? Seriam vigas colocadas na outra direção, que
que iriam também funcionar como um travamento lateral. Então, galera, o cálculo da viga não vai fugir disso, tá? Normalmente, análises locais vão recair em seção compacta. Por que vão recair em seção compacta? Porque depende da seção transversal do perfil. É aquilo que o seu fornecedor do perfil vai te entregar. É óbvio que o cara não vai fabricar um perfil cuja seção recaia em uma hipótese que não me dê um momento teórico, que é o momento de plastificação total da seção. Dificilmente ou raramente, isso seria uma grosseria sem precedentes, o cara iria fabricar um perfil cuja configuração geométrica me recaísse em uma seção semicompacta ou uma seção esbelta, ou seja, na hipótese 2 na hipótese 3. Isso seria até bizarro, não haveria sentido nenhum. É como se o cara estivesse te entregando um perfil no qual você não pudesse usar a capacidade total dele, ou seja, quando eu fizesse uma análise local dele, eu não poderia usar a resistência máxima da seção. Isso seria uma loucura. Agora, no tocante à análise global, daí não é o fornecedor do perfil que tem o poder sobre isso. Quem tem poder sobre isso é justamente o projetista. É aqui que vai entrar o papel do projetista. O fabricante não controla a flambagem lateral com torção. De tal feita que na prática do projeto, essas análises locais aqui, ó, a gente nem perde muito tempo fazendo ela, porque já vai recair na exceção compacta. É isso que a gente vai encontrar, que o fabricante já vai me entregar uma peça adequadamente projetada para que recaia nessa hipótese. Agora, aqui não, isso daqui não depende do fornecedor, isso daqui depende do projetista. Então, o projetista ele vai lá e vai estabelecer uma configuração na qual o conjunto de travamentos que for colocado em obra vai aumentar ou diminuir o momento resistente da minha seção. E agora tu te pergunta o seguinte, bom, então a ideia é eu encher de travamento lateral? A resposta é, depende. Imagina que eu vou começar agora a enfiar travamento lateral que nem um condenado aqui, botar a viga, a varrer a cada meio metro, e vai para onde o custo total da minha obra? Eu vou começar a colocar viga de travamento lateral aqui, não esquece que cada viga vai ter que vencer um vão perpendicular a essa viga aqui. E aí eu vou começar a botar aço que nem um condenado, aço é dinheiro, aço custa dinheiro. Eu vou começar agora a encher de travamento lateral dessa viga aí, ela vai se tornar economicamente viável. Daqui a pouco acaba se tornando mais interessante eu aumentar o tamanho desse perfil, colocar um perfil maior para resistir esse vão, do que efetivamente começar a aumentar o travamento lateral dessa viga. Estamos falando de um perfilzinho de 15 centímetros. Quanto que seria o ideal para uma viguinha dessas? Olha, galera, o pré-dimensionamento é da ordem de vão sobre, nesse tipo de viga, vão sobre 25. Então estamos falando ali, vamos dividir isso aqui por 25, eu teria que ter um perfil de no mínimo uns 80 centímetros de altura, tá? Então eu fiz vão sobre 25, então eu teria que ter um perfil de no mínimo uns 80 centímetros de altura. Daí você fala o seguinte, tá, mas 80 centímetros de altura é muita coisa, tá, mas se for concreto, o concreto é vão sobre 10, o concreto deveria ser uma viga de 2 metros de altura. Então uma viga de 80 centímetros de altura, tá ótimo, galera, é uma viga interessante. Só que no mercado eu não encontro perfil laminado com 80 centímetros de altura. Eu vou encontrar um perfilzinho laminado, se muito, com 60 centímetros de altura. E ainda eu vou penar para achar. Então, nesse caso, para vencer esse vão, assim, duas alternativas. Ou você vai começar a trabalhar com um perfil soldado muito alto, vamos botar um perfil soldado de uns 80 centímetros de altura, ou vamos começar a aumentar os travamentos laterais dessa viga. Mas eu já reforço que esses conjuntos de travamento lateral aí que a gente vai estar colocando, eles vão repercutir num valor lá no final da obra. E aí a gente tem que fazer uma alternativa ou um estudo de viabilidade para o nosso cliente. Eu vou estudar como que ficaria se eu usasse uma viga soldada de dimensões maiores, mas sem travamento lateral, e como que eu ficaria usando uma viga com dimensões menores, mas com um conjunto de travamentos laterais. É só o preço que o seu fabricante vai avaliar? Depende, que daqui a pouco ele está interessado na arquitetura, em resolver esse vão com uma viga pequena, porque arquitetonicamente isso fica mais interessante, do que encontrar uma solução com menor custo. Então aqui, o que eu quis trazer para vocês é uma discussão técnica do que a gente faria na prática, mediante uma impossibilidade de eu trabalhar com um perfil com essa configuração. Nós devemos resolver esse problema.
E esse problema é ou troca da seção transversal do perfil, colocando um perfil de no mínimo uns 80 centímetros de altura, aí ele deveria ser soldado, ou vamos começar a enfiar travamento lateral aqui. E esse enfiar travamento lateral, ele vai ter um preço a ser pago. Agora, é a gente discutir o que o nosso cliente está querendo, beneficiar a arquitetura, que significa trabalhar com uma viga pequena, ou beneficiar o custo, e aí significa trabalhar com viga pequena, não esqueçam, remete a um conjunto de travamentos laterais. Ou o nosso cliente está interessado em custo, e aí em custo não seria, provavelmente, começar a encher de travamento lateral. Então são soluções de cunho prático que a gente, como projetista, não toma sozinho. Sempre toma em conjunto com o nosso contratante. Não esqueça que o projeto é dele, ele está pagando você para resolver um problema que seja do interesse dele, não do seu.